Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, seja bem-vindo ao Evangelho do Dia aqui no canal Caminhando ao Encontro de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 15 de abril de 2020. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Mas antes, eu convido a todos para fazermos junto a invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como quem cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Em verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus.
Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, no caminho para Emaús, Jesus caminha com 2 dos seus discípulos e Jesus pergunta a eles o que eles estavam falando. Eles responderam: conversando sobre o Nazareno, tudo o que tinha acontecido com ele. Jesus diz para eles como são duros de coração. Ainda não entenderam nada. Jesus explicava todas as passagens na Escritura, o que iria acontecer com ele. No entanto, a tristeza tomava conta dos seus corações, impedindo eles a reconhecer Jesus. Só reconheceram o Cristo quando ele parte o pão e partilha com eles. Imediatamente, eles voltam para Jerusalém para dar a boa notícia que Jesus ressuscitou. No Evangelho de hoje, nos ensina a convidar Jesus para ficar conosco. Quando é que nós fazemos esse convite? Quando estamos tristes ou nos momentos de felicidade? Nós temos que entender que precisamos de Jesus a todo instante da nossa vida, que Ele nos dá força e sabedoria para viver os seus ensinamentos e tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Lembre-se de ativar o sininho e marcar a opção todas para receber a notificação que tem um vídeo novo no canal. Curte, compartilha com seus amigos. Desta forma você também está evangelizando. Deixa também os seus comentários em nossos vídeos. Ele é muito importante para nós. Que a paz de Jesus se faça presente em nosso meio, para que nós possamos deixar de fato a ressurreição de Cristo acontecer em nossos corações, para que nós possamos nascer para a vida, abraçar de fato o projeto de Cristo e sermos verdadeiros cristãos, ser verdadeiros discípulos de Cristo. E até amanhã, se Deus nos permitir.